Seu marido ainda não é o homem que você sempre sonhou, mas isso também depende de você. Os casamentos comuns que a gente vê por aí carregam sempre esse dilema, essa tristeza. A mulher olha para o marido e vê que ele ainda não é tudo que ele poderia ser. Isso gera desânimo, isso gera tristeza. Mas a gente pode utilizar a honra como a chave para transformar isso. E nesse vídeo eu vou te explicar exatamente como fazer isso. A primeira coisa que você precisa saber é que ficar apontando falhas, ficar fazendo crítica, ficar desdenhando daquilo que seu marido faz, não vai ajudá-lo a ser quem ele pode realmente ser. Ficar dizendo para ele o que ele tem que fazer, ficar corrigindo os comportamentos dele, tudo isso vai gerando distanciamento entre vocês. Além disso, você precisa evitar as comparações. Geralmente, quando você compara seu marido a seu pai, a um irmão, ou a alguma outra pessoa da internet, enfim, você faz com que ele vá se afastando de você, se distanciando e deixando de ser toda essa potencialidade que ele pode ser. Quando o homem se sente desonrado, ele se fecha, porque para ele você está agindo como a mãe dele. E isso faz com que ele se distancie. Isso cria uma distância ruim entre vocês. E dessa forma, seu marido não vai se abrir. E ele não vai ser a potência que você acredita que ele deve ser. Então, o que você pode fazer é não agir por esses caminhos que eu te falei agora. É mudar a sua forma de agir e usar a honra no lugar para que ele se abra e para que ele atinja o potencial máximo que ele tem. Só para você entender melhor isso que eu tô te dizendo, eu vou trazer um exemplo de um casal de amigos nossos. Eu tava no namoro com o Thiago ainda e a gente saiu para jantar com esse casal de amigos e eles tinham acabado de casar. E eles relataram pra gente que eles tinham tido uma briga por causa do lixo. E eles ficaram 2 dias depois da briga sem se falar. Gente, eles ficaram sem se falar porque eles ficaram sem se falar porque ela estava cobrando ele de fazer uma coisa que eles tinham combinado. Só que a maneira como ela estava fazendo isso estava errada. Aquele marido não estava alcançando o potencial que ele poderia alcançar porque a esposa dele estava comunicando de maneira errada. Ela estava cobrando. E quando o marido ouve uma cobrança, ele logo associa a mãe dele. E isso faz com que gere um distanciamento. E essa briga que eles tiveram, ela não foi uma briga corriqueira, uma coisa boba, uma coisa que, isso passa. Ela foi um sinal de alerta de que tinha uma coisa muito errada na dinâmica desse relacionamento. Porque hoje, passado 10 anos, sabe onde esse casal tá? Está separado há 4 anos. Eles não conseguiram reverter os problemas de comunicação, de honra, desonra que eles tinham. Eles não conseguiram ter um casamento de alto valor. E eles se divorciaram já tem 4 anos. Então, aquilo ali que começou como uma briga do lixo, estava demonstrando algo muito mais profundo. Quando você fala com o seu marido, você pode construir ou destruir. E eu lembro que uma vez eu falei com o Thiago, alguma coisa de lixo também, logo no começo do nosso namoro, e eu falei, Ti, você precisa levar o lixo. E ele olhou pra mim e ele falou assim, nossa, parece que eu tô falando com a minha mãe. E eu percebi que eu não poderia me comunicar daquele jeito, porque ele iria se afastar. Desde então, eu mudei a minha abordagem. E hoje, na nossa dinâmica, o nosso casamento funciona muito bem. Cada um fazendo a sua parte, os dois ajudando, sem necessidade de cobranças. Agora eu quero que você pare e pense no seu casamento. Se existe uma tensão constante entre vocês, se quando você precisa da ajuda dele, ele sempre está distraído, ele sempre está fazendo alguma coisa. Se você acaba fazendo muitas cobranças sobre coisas pequenas, se você está desgastado emocionalmente, tentando corrigir um marmanjo, ou se você precisa relembrar toda vez as responsabilidades dele, isso é um sinal importante de alerta de que vocês estão com
problema na comunicação e de que ao invés de você estar honrando ele, você está desonrando. Mas calma, que esse vídeo está aqui justamente para te ajudar a mudar a forma de enxergar essas coisas dentro do seu casamento. Também já passei por isso, como eu disse, eu também já vivi esse momento em que eu disse coisas de uma maneira que eu não deveria dizer, mas eu corrigi tudo isso e hoje eu tenho um casamento acima da média. E você também pode ter isso. Mas se você não resolver isso agora, você vai correr o risco de continuar vivendo com esses problemas e de ter um final como esse desse casal de amigos que eu contei para você. Você precisa primeiro corrigir dentro de você aquilo que é necessário. Imagine ter o seu marido que te escuta. Imagine seu marido buscar sempre a sua opinião. Imagine o seu marido fazendo prontamente aquilo que você diz para ele que é necessário fazer. Imagine seu marido sendo companheiro, sendo parceiro das questões a respeito da educação dos seus filhos. Tudo isso é possível de ser vivido. Eu vivo isso hoje e eu digo para vocês que é possível sim viver isso. E isso não é uma utopia, não é conversa fiada, é a honra bem aplicada. E aqui eu vou deixar 3 ações concretas que você vai colocar em prática para honrar o seu marido e dessa forma fazê-lo ser o potencial que ele nasceu para ser. A primeira coisa que você vai fazer é parar com as críticas. Veja, a crítica ela não vai te levar a conseguir aquilo que você quer. Se você critica seu marido, você está tirando todo o potencial dele. Quando você critica ele, você faz com que ele se retraia. Então, crítica a gente nunca usa. Nenhuma parte do nosso método a gente fala para você utilizar crítica. Inclusive, essa história de crítica construtiva nem existe. Dentro do casamento, você sempre vai usar o reforço positivo. Então, se ele se lembrou de tirar o lixo, você vai falar para ele: nossa, é tão bom contar com a sua ajuda, eu fico tão feliz quando você pode me ajudar nessa parte. Pronto, isso é suficiente para que ele se lembre disso e para que ele continue fazendo isso outras vezes, por mais que de vez em quando ele vai esquecer. A segunda coisa que você precisa se lembrar é que as palavras que você diz são um motor para o seu marido. Você sempre vai lembrá-lo do quanto ele é incrível, do quanto ele é um marido bom para a sua família, para a sua casa. Isso vai fazer com que ele sempre queira fazer mais, queira estar mais presente, queira fazer por você, se tornar aquele super-homem de fato. E dessa forma, você honrando ele assim, você vai fazer com que ele alcance o potencial que ele tem para ser. E por fim, sempre o encoraje a se enxergar de forma melhor. Muitas vezes o homem cresceu em um lar onde falavam mal dele, onde o comparavam ao pai, onde falavam coisas ruins. Ele cresceu num ambiente desfavorável, onde ele sempre ouviu que ele era menos do que ele poderia ser. Seu papel e o meu papel, então, é erguer os nossos maridos, é fazer com que eles se olhem de uma forma que nem mesmo eles se olham, fazer com que ele se enxergue grandão, fazer com que ele se enxergue forte, para que ele seja um potencial que ele veio para ser, para que ele atinja esse nível alto. Quanto mais você o ajuda a se enxergar assim, mais o seu marido vai evoluir. Lembre que marido e mulher são espelho um do outro. Se ele enxerga em você coisas positivas a respeito dele, ele vai mudar a forma de se enxergar e, consequentemente, ele vai lutar por novos desafios, ele vai querer ir além para alguma coisa, ele vai tomar novas decisões mais ousadas e ele vai fazer com que a família de vocês caminhe e avance. Agora você deve estar se perguntando, certo, Nicole, eu entendi, mas aonde que eu vejo o meu avanço na prática? Como eu vou para o próximo nível? Para te ajudar com isso, a gente criou o diagnóstico do casamento.
Com apenas 7 perguntas, você vai saber como está o seu casamento hoje e qual é o próximo passo que você precisa tomar para que o seu casamento suba de nível e alcance o potencial que ele tem para ser. Ou seja, para que ele se torne um casamento de alto valor. Muitas esposas travam justamente por não saber qual é o caminho para a mudança, mas o diagnóstico vai te dar essa clareza. Clique no link que está aqui embaixo e faça agora mesmo o seu diagnóstico e receba a análise de como está o seu casamento hoje. Esse é o primeiro passo para a sua mudança. E lembre-se, pare de tentar mudar o seu marido pela cobrança, mas mude-o através da honra. A mudança dele é o reflexo da sua sabedoria. Um abraço e até mais!